Graça e paz, irmãos, bom dia. Mais uma escola dominical, dessa vez em Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Nesses dois versículos nós vamos ver um contraste proposto pelo escritor de Hebreus com a intenção de mostrar a grandeza da antiga aliança, a grandeza do antigo concerto, mostrar as maravilhas do antigo concerto, mas ainda assim deixando bem claro que, embora os sacrifícios e as cerimônias e toda a aliança, todo o testamento antigo, ele não é para se comparar com a nova aliança, o novo concerto, e não é para se comparar com o sacrifício feito por Jesus Cristo. Então, o versículo 13 diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Oremos. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esse estudo, ó Deus, na Tua Palavra. Nós te agradecemos porque, de uma maneira maravilhosa, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos estado à frente desse estudo. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente viver na busca pela santidade, que possa espelhar esta tão maravilhosa nova aliança, essa tão maravilhosa, perfeita oferta do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário a nosso favor. Nós te pedimos, ó Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos nesses dois versículos essa obra, esta que é aqui a vontade de Deus no que se refere a essa comparação. E porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne. Aqui o escritor ele está usando dois pontos sobre o culto hebreu naquela época. Que dois pontos são esses? Primeiro, no versículo 13 diz, o sangue de touros e bodes. Essa questão do sangue de touros e bodes, provavelmente o escritor está se referindo aqui ao dia da expiação, que é aquele dia no qual o sumo sacerdote, uma vez apenas por ano, ele entrava no Santo dos Santos e ali ele espargia 7 vezes, ele ali borrifava, vamos usar aqui uma expressão mais moderna, ele borrifava ali o sangue dos touros 7 vezes ali no propiciatório, que é aquela parte dos utensílios do Santo dos Santos, que ficava em cima da arca e acabava servindo também de tampa para a arca. Então, ele espargia ali 7 vezes, como um pedido de perdão pelos pecados cometidos por si mesmo e por sua família. Depois, ele vinha com o sangue de bodes e espargia também ali 7 vezes agora como um sinal do pedido de perdão de toda a nação de Israel pelos seus pecados. Ele também fala aqui da cinza de uma novilha, o que parece que ele está aqui também se referindo àquele sacrifício diário que se fazia quando pessoas arrependidas de seus pecados iam e levavam ovelhas para serem sacrificadas, e ali elas eram queimadas no altar do holocausto, que era o primeiro móvel do pátio, assim que se entrava ali no pátio onde ficava o tabernáculo, e ali esses sacrifícios eram queimados até virarem cinza. Então parece que com essas duas expressões, se referindo tanto àquele sacrifício que era feito e toda aquela cerimônia que era feita no dia mais solene do culto hebreu, que é o dia da expiação, e também se referindo àquele culto que era feito de maneira corriqueira, ele se utiliza dessas duas cerimônias para embarcar todo o pensamento que ele tem aqui, o que falando daquilo que é mais comum, que todo dia acontecia, e citando também aquilo que se fazia
apenas uma vez por ano e pelo sumo sacerdote, com isso ele está querendo abarcar todas as cerimônias que eram feitas na adoração hebreia. Então essa aqui é a ideia dele, e ele com isso está dizendo o seguinte, que o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne. Embora ele não ensine aqui como é que aquilo fazia para santificar os imundos, ele fala que santificava. Ou seja, ele aqui, ao exaltar antes e depois desse argumento aqui, o ministério de Cristo, dizendo que ele é superior ao ministério do Antigo Testamento, ele não está depreciando o ministério hebreu, o ministério dos hebreus, o ministério do culto da Antiga Aliança. Pelo contrário, ele está dizendo que purificava. Ele está dizendo que tinha o seu mérito. Ele está dizendo que tinha o seu uso. E é claro que tinha, nós sabemos que tinha, porque foram dados pelo Senhor, aquele que é o Deus imutável. Tá certo? Mas ele sempre fazendo aqui questão de deixar bem claro de que ele não é contrário ao fato do reconhecimento do valor daquelas cerimônias. Tá? Sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne. Aqui entra um detalhe, que ele fala aqui sobre a purificação da carne. O que o escritor está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, todas essas cerimônias, toda essa complexidade cerimonial, todos esses detalhes no cerimonial hebreu, eles são visíveis. Todos eles são táteis. Era possível que o adorador tocasse na ovelha que estava para ser morta. Era possível que o adorador tocasse no bode que ia ser morto. Aquele levita que era responsável por conduzir ali aqueles animais até o sacrifício, eles estavam tocando, eles estavam visualizando, eles estavam sentindo o cheiro. Havia, inclusive, levitas que tinham como função limpar o cocô dos animais, né? Os animais ali na hora da morte, ali na hora que eles eram imolados, alguns deles, por reação corporal, acabavam ali defecando e tudo mais. E fora também aqueles que estavam esperando o momento, né, aguardando ali o momento da imolação, e pela questão natural mesmo, também defecavam por ali, e havia todo um grupo de pessoas, de levitas, que eram responsáveis por fazer a limpeza de todo o local ali, literalmente mesmo limpar cocô, limpar xixi daqueles animais. Tá certo? Então, assim, era tudo visível, havia ali todos os 5 sentidos estavam envolvidos naquela adoração. As pessoas estavam vendo o que estava acontecendo, sentindo cheiros sobre o que estava acontecendo. Parte daquilo que era oferecido ao Senhor era comido, então havia gustação também ali envolvida. O incenso, quando era queimado, o cheiro ali subia, né? Os sons ali perfeitamente audíveis. Então todos os sentidos estavam ali envolvidos. A visão, a audição, o olfato, a gustação e o tato, tudo ali envolvido. Por isso ele se refere aqui quanto à purificação da carne, ou seja, quanto à purificação daquilo que é externo. Na verdade, a intenção dele é mostrar que o trabalho, mostrar que tudo aquilo que era colocado ali era realmente importante, que tinha o seu valor, só que ele vai mostrar aqui um contraste com o que vem no versículo seguinte, que é o versículo 14. Então, ele está dizendo, olha, santificam quanto à purificação da carne. Então, ele está dando tudo isso aqui, ele dá a entender todas essas minúcias que eu acabei de falar, se referindo àquilo que se cheirava, àquilo que se via, que se ouvia, inclusive até a gustação estava ali envolvida, o tato também envolvido. Havia aquelas pessoas que até trabalhosamente precisavam levar o bode que era lançado no deserto, né, como um símbolo dele carregando o pecado do povo para fora da cidade, para fora do arraial. E nós vemos inclusive aí
uma ligação com Cristo, porque Jesus ele leva a cruz e ele é crucificado no Gólgota, fora ali dos limites da cidade de Jerusalém. Nós temos aí, sim, um tipo de Cristo nesse sentido. Então, tudo isso nós encontramos aqui e a intenção dele é essa mesma, é fazer a gente ter essa questão vívida mesmo daquele cerimonialismo que havia ali, e ele não desfaz nada disso. Tá? Mas ele vai fazer agora um contraste. Ele diz no versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então agora ele faz essa comparação. O momento da comparação chegou. Quanto mais o sangue de Cristo, então aqui há uma comparação entre o sangue de animais e o sangue de Cristo. É a primeira vez, inclusive, que ele usa essa expressão, sangue de Cristo. Ele tem o uso mais comum em sangue de Jesus. Ele usa aqui o sangue de Cristo, o sangue do Messias, em comparação com o sangue de bodes, com o sangue de novilhos, com o sangue de ovelhas. Né? Essa aqui é a ideia. Quanto mais o sangue de Cristo em comparação, e pelo Espírito Eterno. Aqui nós vemos que nós temos duas questões. Primeiro, aqueles animais que eles eram sacrificados, aqueles animais que eram sacrificados na época da antiga aliança, eles eram inocentes, mas eles também não sabiam o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Eles sabiam que estavam sacrificando animais que, no final das contas, eram totalmente alheios ao que estava acontecendo. Eles sabiam disso. Que os animais que eles estavam sacrificando eram animais que não sabiam o que estava acontecendo. Aqui nós vemos Jesus sabendo exatamente o que está acontecendo. Ele se ofereceu a si mesmo e pelo Espírito Eterno. Ou seja, um sacrifício eterno oferecido pelo Messias, oferecido por Cristo, pelo Espírito Eterno. Então nós temos aqui o envolvimento do Espírito Santo pelo Espírito Eterno, em virtude de o sacrifício ser perfeito e eterno. Então, ele oferece a si mesmo, ele mostra, inclusive, que a sua morte não é circunstancial, ou seja, Jesus não morreu na cruz do Calvário porque circunstâncias o levaram àquele momento. Não, desde quando ele... lá em Gênesis capítulo 3, há a promessa de que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Nós já vemos o plano eterno do Senhor e para isso Jesus veio. Né? Ele veio e fez os discípulos, alguns foram chamados apóstolos, ele deixou aqui o exemplo para cada um de nós, ele trouxe uma palavra de esperança, mas em última instância, o que nós encontramos é que Jesus veio para isso o quê? Para morrer, para oferecer um sacrifício perfeito, para oferecer um sacrifício eterno em nosso lugar. Né? E por isso, pelo Espírito Eterno, ele oferece a si mesmo. Ele não morreu na cruz do Calvário por causa da traição de Judas, ele não morreu na cruz do Calvário por causa da ferocidade das leis romanas ou dos costumes romanos, ele não morreu na cruz do Calvário porque houve todo um conluio dos líderes religiosos hebreus da época para levá-lo à cruz. Tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu, mas tudo isso foi usado por Deus para que servissem de instrumentos para aquilo que já estava previsto desde o dia da eternidade. E que o Senhor já sabia de tudo isso, porque ele veio para isso e ele avisou, inclusive, com antecedência aos seus discípulos. Tá certo? Ele ofereceu a si mesmo. Então, a morte de Jesus não é uma consequência de circunstâncias. Ele veio para isso. Né? Isso é maravilhoso, irmãos, porque... muitas vezes, algumas pessoas podem ficar assim, alimentando sentimentos acerca da atitude de Judas, acerca da atitude dos líderes judeus religiosos da época, e acaba que com esses pensamentos e esses sentimentos, tirando o mérito do fato de que Jesus veio para isso mesmo. Tá? Ele veio para isso, ele veio para morrer em nosso lugar.
Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus. Esse imaculado nos mostra que Jesus, inclusive, ele atende a todas as especificações que foram dadas pela lei de Moisés na escolha dos animais que eram sacrificados no tabernáculo e posteriormente no templo. Tá? Esses animais precisavam estar totalmente saudáveis, não ter problemas físicos, não podiam ter mancha, não podiam ter sido sobreviventes de ataques de animais selvagens, nenhuma característica que desabonasse fisicamente aqueles animais poderia haver, porque se houvesse eles seriam rejeitados, eles seriam cerimonialmente inadequados para serem mortos ali naquelas cerimônias. Eles eram usados para outras finalidades, lá, alimentação, reprodução, etc., mas não para as cerimônias de adoração ao Senhor. É o que nós encontramos aqui. Aqui nós vamos encontrar no versículo 14 essa mesma característica acerca de Jesus. Ele é imaculado. Imaculado, ou seja, sem mancha, sem defeito. E ele se oferece a Deus, ele se oferece ao Pai. Ele vai purificar a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui nós vemos um outro contraste sendo formado. Porque a purificação que fala sobre o sangue dos animais ali no Antigo Testamento, que nós vemos no versículo 13, é sobre a purificação da carne. Já aqui é purificação da consciência, é algo interno. Nós não precisamos, o que o escritor está dizendo é o seguinte, olha, nós não precisamos de todo um cerimonialismo. Nós podemos ter a certeza que, embora o culto cristão ele seja imensamente mais simples do que o culto hebreu, o nosso culto ainda assim é melhor, é superior, porque é da consciência, não é da carne, é uma coisa que não é externa, não é para as pessoas verem, é para as pessoas terem consciência, terem ciência de que aconteceu, é algo que brota de dentro, é algo colocado pelo Senhor. Então, mais uma vez aqui nós lembramos da necessidade de reconhecermos que não há um porquê de levar elaborados significados ou liturgias requintadas e cheias de elementos visuais ou audiovisuais para poder melhorar, aprimorar ou tornar mais moderno o culto cristão, ou visualmente mais atrativo, ou jovialmente mais comunicativo. A simplicidade do culto cristão se encontra aqui justamente nessa parte aqui, a consciência. O que o escritor está dizendo existe o culto hebreu que é magicamente elaborado e tem os seus méritos, e é isso mesmo, e nós não tiramos o mérito, mas nós agora cultuamos a Deus através do sacrifício perfeito do imaculado Cristo que se ofereceu pelo Espírito Eterno, e agora é um culto não para apelar aos sentidos, mas para nos mostrar na consciência que com a consciência purificada nós poderemos e podemos com simplicidade adorar de coração, adorar com toda a devoção, adorar com toda a sinceridade o nosso Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então aqui o que nós encontramos nesses versículos é isso. E aqui ele fala de obras mortas, ou seja, toda a elaboração excessiva é morta, ou seja, tudo aquilo que ainda estava acontecendo no templo, primariamente no tabernáculo e posteriormente no templo, ele já coloca como obra morta. É algo que, como o sacrifício de Jesus já tinha acontecido, ele sabia que aquilo já eram obras mortas, que toda aquela elaboração que ainda ocorria, já que a destruição do templo não tinha ocorrido aqui ainda, não tinha acontecido ainda, porque o livro de Hebreus foi escrito antes do ano 70, então ele diz isso, que tudo aquilo ali não era mais válido.
Por quê? Porque o sacrifício perfeito já tinha acontecido no Monte Calvário, ali na cruz do Calvário. Né? Então, tudo ali eram cerimônias da religião judaica, mas que não tinham mais serventia, porque o sacrifício perfeito tinha ocorrido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque nós fomos alcançados por esse sacrifício perfeito. Então, o que é que nós temos aqui? Uma boa oportunidade de conhecermos um pouco mais detalhadamente o culto hebreu e depois nós podermos, no nosso coração, fazer uma comparação e vermos no culto hebreu, como era no tabernáculo e no templo, vermos a diferença entre como era feito com como é feito hoje e vermos que em Cristo Jesus nós estamos em uma aliança superior. Então, que nós possamos aprender aqui com esses dois versículos e também com aquilo que nós vamos ver nos detalhes do tabernáculo. Capítulo 25, versículos 8 e 9 dizem assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, o que nós estamos vendo aqui é o tabernáculo com as 12 tribos ao redor, sendo que a disposição das tribos também foi ordenada por Deus, e aqui é o Senhor prometendo que ele vai habitar no meio do povo. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra aqui traduzida por habitou, no original significa tabernaculou, ou seja, ele fez um tabernáculo para morar entre nós. Isso nos mostra aqui uma associação que nós temos entre Jesus Cristo e o tabernáculo lá do Antigo Testamento. Então, Jesus, ele é agora o tabernáculo entre nós, ou seja, aquele tabernáculo mostrado a Moisés, ele é uma sombra, ele é um tipo, ele é um símbolo de Jesus Cristo entre nós. Agora nós vemos a entrada do tabernáculo com a sua cortina em 4 cores: azul, branco, escarlate e púrpura. Essa aí é uma ilustração, nós não temos como saber exatamente quais desenhos exatamente, mas que mostra bem as 4 cores sendo usadas na entrada para o pátio. Até aí no pátio qualquer israelita podia entrar. Em João capítulo 10, versículos do 7 a 9, nós encontramos Jesus chamando a si mesmo de porta. Porta das ovelhas, que a pessoa entra e sai e encontra pastagens, ou seja, vida. Por causa desses detalhes que Jesus dá acerca de si mesmo como porta, nós podemos fazer algum tipo de associação, mas não dizer que necessariamente aquela porta do tabernáculo é um símbolo de Jesus, já que por aquela porta passavam ovelhas que iriam para a morte, para o sacrifício. Jesus é a ovelha, o Cordeiro de Deus que entra por aquela porta para morrer pelos nossos pecados, e não ele sendo a própria porta. No pátio nós encontramos principalmente 2 utensílios. O primeiro deles é o altar do holocausto, era nele em que os animais mortos, o cordeiro, os animais que eram mortos, eles eram ali queimados como um sacrifício, como um holocausto ao Senhor. E aí nós encontramos o entendimento de João Batista ao ver Jesus e dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós podemos ver esse holocausto, esse altar do holocausto, este altar aqui como se fosse a cruz, né? E Jesus, ele é aquele que é morto pelos nossos pecados. O fogo ali nunca se apagava, ali dentro havia uma grelha, ele era feito todo de bronze, e a intenção mesmo é que todos os animais que fossem mortos fossem ali queimados para a glória do Senhor. O segundo item do tabernáculo, que ficava ainda no pátio, era a pia de bronze, que Deus mandou que fosse fabricada com os espelhos das mulheres. Os espelhos naquela época eram feitos de bronze. E esse é o único item de todo o tabernáculo que Deus não dá as dimensões. Então não temos como saber
o tamanho dessa pia, mas ela era usada para que com a água que ficasse ali dentro dela fossem lavadas as mãos e os pés dos sacerdotes antes que eles entrassem na tenda propriamente dito. Então era proibido que qualquer sacerdote entrasse na tenda, no lugar santo, sem que antes lavasse os pés e as mãos. O tabernáculo propriamente dito era feito de 48 tábuas de uma madeira chamada acácia ou citim, e essas tábuas eram revestidas de ouro. O tamanho em metros quadrados, imagina-se que era um total de 150 metros quadrados, 100 metros o lugar santo e 50 metros quadrados o lugar santíssimo, dando um total entre o lugar santo e santíssimo lugar de em torno de 150 metros quadrados. Toda essa estrutura de madeira de cetim revestida em ouro é coberta por 4 cortinas, sendo a primeira bordada de linho fino, e por isso tem as cores branco, azul, púrpura e carmesim. A segunda, feita de couro de cabra. A terceira, feita de couro de carneiro e pintada de vermelho. E a quarta, de texugo ou animais marinhos. As pessoas elas procuram encontrar significados ou ligações entre essas cortinas e Jesus Cristo, mas não encontra-se versículos bíblicos que apontem de maneira direta, de modo que nós vamos nos calar nesse sentido. Toda essa estrutura forma um retângulo que é dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Dentro do lugar santo havia 3 móveis: a mesa da proposição, com 12 pães, o candelabro e o altar de incenso, sobre os quais nós vamos falar com mais detalhes a partir de agora. A mesa da proposição era feita de madeira de cetim ou acácia, tinha 4 bases ou pernas, ela era toda revestida de ouro e ela era usada para colocar sobre ela 12 pães, simbolizando ali as 12 tribos de Israel e também simbolizando que é o Senhor que sustenta o povo de Israel. Jesus associa a si mesmo de pão da vida, né? Nós temos aí esta possível aí associação, mas queremos lembrar que ele também é o maná, né? E nós chegaremos lá também nesse sentido mais adiante. Também lembramos que havia sobre a mesa utensílios que eram utilizados para ofertas de incenso e também ofertas líquidas, né? Então, aí é o que nós temos sobre a mesa da proposição com os 12 pães. O segundo utensílio no lugar santo é o candelabro, ou menorá, ou castiçal. Ele era constituído de 7 lâmpadas, uma lâmpada central ladeada por 3 lâmpadas à esquerda e à direita, e o fogo desse candelabro não podia apagar. Os sacerdotes eles tinham a função de mantê-lo aceso sempre. A luz, a única luz de todo o ambiente era fornecida por esse candelabro, ali simbolizando que o Senhor é a luz do seu povo, é o Senhor que ilumina o seu povo. Nós vemos no Novo Testamento também Jesus é a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo, então nós temos aqui uma possibilidade aqui de associação. Nós vemos também a simbologia aqui no Espírito Santo, portanto, nesse utensílio do lugar santo, é possível nós termos aí uma associação com as 3 pessoas da Trindade, mas o que nós vemos de maneira mais fácil de ser percebida, sem procurar de maneira forçada uma significação, é a pessoa do Pai, tá certo? Como aquele que ilumina o seu povo, aquele que fornece luz para o seu povo, né?
Então, é o que nós vemos sobre o candelabro. Aí a haste central, ela sendo a que ilumina todas as demais, e as demais simbolizando aí o povo que é iluminado pelo Senhor. O terceiro móvel do lugar santo é o altar do incenso. Ele era pequeno, apenas um côvado de cada lado, e ele tinha sobre si um incensário. Para acender esse incensário era necessário que fosse trazido fogo do altar do holocausto, não podia ser fogo de outro lugar, se não era conhecido, se não seria considerado como fogo estranho. Era necessário que fosse tirado fogo, portanto, do altar do holocausto para poder acender o incenso que ficava sobre o altar do incenso. É deste mesmo fogo, deste mesmo processo que o incenso era levado para a mesa da proposição, para oferecer ali incenso ao Senhor na mesa da proposição, e desse mesmo fogo era que era necessário pegar para acender e manter acesas as lâmpadas do candelabro, de modo que o fogo ele tinha de sair do altar do holocausto lá no pátio, entrar no lugar santo, acender o incensário do altar de incenso, depois fazer uma oferta na mesa da proposição, depois reacender as lâmpadas do candelabro. As especiarias usadas para fazer esse incenso eram especiarias preparadas especificamente para esta finalidade, e também o azeite tinha de ser um azeite especial preparado para esta finalidade. Tudo de maneira santa e pura para adorar o Senhor. Então aí nós temos uma simbologia das orações daquelas pessoas que confiam no Senhor, para que suas orações elas cheguem diante de Deus e elas possam alcançar o altar do Senhor. O altar do incenso ficava de frente para a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar. Este processo tinha de ser feito 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde, e o sumo sacerdote fazia isso. Uma vez por ano era trazido do holocausto sangue para espargir sobre as pontas, ou seja, sobre os 4 chifres do altar do incenso. Então, a cerimônia com incenso era feita 2 vezes por dia, não podia faltar, e a cerimônia com o sangue do sacrifício era feita 1 vez por ano pelo sumo sacerdote. Essa era a cerimônia. Logo depois do altar do incenso ficava o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Este é o obstáculo ou aquilo que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Ele era feito com linho retorcido, fino e com as cores também carmesim, púrpura e azul, e tinha bordados de querubins, simbolizando aí os querubins tomando conta do culto ao Senhor e também tomando conta daquele lugar que é a morada do Senhor, simbolicamente a morada do Senhor, que é o lugar santíssimo. Foi este mesmo véu que rasgou-se de alto a baixo, como está descrito lá em Mateus 27:51. E ele rasgou-se de alto a baixo, simbolizando com a morte de Jesus que agora o acesso ao Santíssimo Lugar, ou seja, o acesso ao trono do Senhor, o acesso à adoração a Deus, estava, a partir daquele momento, o acesso aberto. Então, este é o véu, essa simbologia, e aí a grande importância, né? Jesus mesmo como aquele que abre o caminho para nós. 1 vez por ano, no dia do sacrifício da expiação, o sumo sacerdote ultrapassava o limite do véu, e aí ele adentrava no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Neste ambiente ficava a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia ou citim,
toda revestida de ouro por dentro e por fora, e dentro dessa arca ficavam as duas tábuas com a lei, ficava a vara de Arão, que havia florescido, e não só florescido, como novas folhagens havia nascido, e também até dado frutos, e também um vaso contendo o maná. Aqui o que nós encontramos? Três elementos que mostram o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a palavra, que nós temos a lei, simbolizada por essas duas pedras. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo eterno. Nós temos aqui também um símbolo da ressurreição, porque o cajado de Arão, ou seja, um pedaço de madeira que há muito não fazia mais parte de uma árvore, voltou a dar folhas, flores e frutos. E também nós vemos nisso aí a ressurreição. E também dentro da arca havia um vasilhame com um pouco do maná. Jesus chama a si mesmo de um maná que desceu do céu. Então nós temos aí a lei do Senhor, a soberania do Senhor sobre a morte, ou seja, a ressurreição é aí estampada, e o Senhor também como aquele que nos sustenta, como aquele que nos alimenta. Nós vimos nesses três elementos, mais uma vez repetindo, nós vimos também a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, ele é a ressurreição e a vida, e ele é o pão que desceu do céu. Então, o que nós encontramos na arca são esses três elementos, e desta forma nós podemos ver aí a provisão do Senhor para alimentar o seu povo, para conduzir o seu povo, para dar esperança de ressurreição para o seu povo. Em cima do tabernáculo ficava o propiciatório. O propiciatório servia também de tampa para o tabernáculo. E ele tinha um significado todo especial e todo importante para o nosso estudo no tabernáculo, e por causa disso também o nosso estudo no livro de Êxodo. Então nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 25, do 17 em diante, que diz assim: Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O propiciatório era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Era no propiciatório que o Senhor fazia uma fumaça simbolizando a sua presença se manifestasse. Ali toda a congregação via, porque essa fumaça ela subia acima da altura do próprio tabernáculo, de modo que todo o povo de Israel percebia nisso a presença de Deus no meio do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, e somente o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, e sobre o propiciatório ele aspergia o sangue de um novilho ou touro 7 vezes, como um pedido de perdão pelos seus pecados e pelos pecados de sua família, e depois ele pegava o sangue de um bode e aspergia também 7 vezes sobre o propiciatório, ali como um pedido de perdão pelos pecados de toda a nação. Então, o bode que tinha sido sorteado para ser o bode
que seria oferecido ao Senhor como vivo, esse bode era levado ao deserto e este bode é que era largado lá para morrer no deserto. Então toda essa cerimônia ela se dava uma única vez por ano e tudo no tabernáculo mostrando a santidade do Senhor, a necessidade de uma adoração indireta, de modo que o que nós vemos no livro de Hebreus é o Senhor nos ensinando que agora que Jesus ofereceu como sumo sacerdote perfeito um sacrifício perfeito, a adoração a Deus não precisa mais ser indireta, não precisamos mais de um sacerdote para ser alguém que vai nos ajudar a adorar a Deus de maneira indireta. Pelo contrário, agora podemos adorar o Senhor de maneira direta, porque o sumo sacerdote perfeito fez um sacrifício perfeito e ele, ao entregar esse sacrifício perfeito, o véu rasgou-se de alto a baixo e nós agora temos acesso direto ao Pai. Então essas aí são as principais simbologias de todos os elementos do tabernáculo, o pátio cercado de cortinas brancas feitas de linho fino, e todos os elementos internos do tabernáculo.